Olá pessoal, nós estamos de volta aqui mais uma vez com o podcast Lanterna, agora fazendo a segunda parte, gravando aqui com o nosso irmão Luciano. Me chamo Marcos Barcelos. E eu, Nida Sotero. Nós fazemos parte do podcast Lanterna. Não se esqueça de se inscrever e nos acompanhar nas redes sociais, viu? Instagram, YouTube e Facebook. O senhor conheceu o Josafá da escola, né? E o senhor estava contando como que foi, que ele já cantava, o senhor também cantava em outras igrejas. Conclua aí essa história para que a gente possa entrar em outro tema. Cheguei na escola, né? Eu conheci Josafá e a gente começou a cantar na escola, terminava uma aula, de um intervalo de uma aula para outra, a gente começava a cantar. E ali os amigos começaram a incentivar a gente, né? Pai, vocês formam uma dupla legal, tal. E eu nunca imaginei que a gente ia cantar em dupla. Aí o tempo foi passando e no meio do ano teve uma festa lá no Dia dos Pais, no mês de agosto, né? Aí nesse período, o nosso amigo David do som, ele botou um som lá na escola lá e a gente fez uma apresentação. Daí por diante aí veio o incentivo dos professores, dos alunos. Às vezes os alunos, nós estávamos no período da aula, o professor entrava e a gente cantando. E era muito divertido. E daí por diante, né, foi que eu conheci o Josafá e ele me fez o convite, né. Só que quando eu conheci o Josafá, que eu estava de muleta, aí eu falei, Josafá, eu vou ter que fazer uma cirurgia. E depois dessa cirurgia, se Deus quiser, a gente volta vai formar dupla. Depois dessa cirurgia a gente forma a dupla. Aí ele disse, sim, mas o que vai acontecer? Eu disse que eu ia fazer uma cirurgia e ia ser amputada a minha perna. No caso ainda não tinha passado pelo procedimento de... Não, eu andava de muletas ainda, né? O médico não tinha dado a notícia ou então a opção de se eu cortar. Eu já tinha feito 5 cirurgias e tentando recuperar o pé e não consegui. Entendi. Aí eu tinha que fazer mais uma cirurgia, que foi onde o médico falou, né? Quando eu fui ao médico, ele disse, Luciano, se você fizer 10 cirurgias, você não vai ter chance de andar com esse pé. Mas se a gente amputar a sua perna e colocar uma prótese, com 90 dias você vai estar andando, 3 meses você vai estar andando. Eu disse, então, doutor, vamos... Notícia boa, né? Notícia boa. O cara, mais de 6 anos de muleta. Aí alguém chega com uma palavra dessa, com 3 meses o cara vai estar andando. Não é tão bom, querendo você ia perder uma parte do corpo. Porque mas... no caso é uma perca muito grande. Você ter um membro, quando assim na hora do acidente, se cortasse logo a perna, seria melhor. Entendi. Mas você tá com a perna tentando se recuperar e de repente vem alguém e diz, vai ter que amputar a tua perna. Aí é um choque grande. Vem um processo também de adaptação, né? Isso. Só que Nida, é o seguinte, o que eu tava passando, o sufoco que eu passava com a muleta, era mesmo se o médico falou, com 3 meses você tá andando, é mesmo que falar, dá água para o vinho, né? Então eu acreditei nas palavras do médico. Aí ele disse, olha, agora existe um porém. A gente era do engenho, não tinha condições financeiras, e era complicado a situação. A situação era complicada. No caso, a formação da dupla deu início nessa apresentação da escola. Na apresentação que David, que colocou esse som, e a turma começou a incentivar. Inclusive uma amiga nossa, Gerlane, lá de Vicente Campelo, fez uma turminha e virou um fã-clube na escola meio de Josafá. Chegaram a gravar CD, tudo, tiveram uma carreira junto. Também. Isso, aí no caso foi quando eu fui pro hospital, né? Passei pelos períodos de cirurgia. E quando foi? Isso foi no mês de agosto para setembro. Quando foi no mês de novembro, eu, graças a Deus, eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. E eu voltei a andar com as muletas, sair das muletas, né? Mas assim, quando tu chegasse a realizar a cirurgia, não bateu uma insegurança não? Tipo, será que é a opção certa mesmo? Será que eu não tô optando errado? Veja só, quando eu fui conversar com o médico, ele falou para mim, Luciano, com 3 meses você vai estar andando, seria a melhor opção para você.
Agora existe um porém, tem que comprar uma prótese. Na época, a prótese custava R$ 3.200. Mas a gente não tinha condições. Como é que a gente ia conseguir um valor absurdo desse? Porque se fosse nos dias de hoje, é em torno de R$ 10.000 uma prótese. Pra gente que vivia na zona rural, era impossível. Ele disse, Era olha, muito dinheiro. era muito dinheiro. Aí foi quando o médico disse, ó, você procura assistente social da sua cidade, ou procura alguém que conheça algum deputado que possa doar essa prótese para você. Mas eu sempre fui um cara de desafio, né? Aí eu cheguei, quando eu voltei do hospital, né? Eu vim para casa e ele disse assim, olha, daqui a 15 dias eu volto para me dar a resposta para a gente já fazer o procedimento para fazer a amputação. Ele pediu 15 dias para eu voltar lá. Aí quando eu chego em Ribeirão, cheguei em casa, aí eu disse assim, olha, se Deus está no negócio, é aonde você vem. Aí vem o desafio. Se for da vontade de Deus, eu não vou procurar ninguém e Deus vai providenciar essa prótese. Aí eu chamei as irmãs e disse, irmão, a gente precisa eu preciso de uma resposta de Deus, mas eu tenho 15 dias e eu preciso de 15 dias de oração da igreja. E não falei pra ninguém o que era, porque se eu fosse dizer, ó, que eu vou cortar a perna... Misericórdia. Ó, se eu vou dizer, eu vou ter que... Ore por mim que eu vou cortar a perna, ninguém ia orar, né? Aí eu achei melhor não contar a situação. Mas eu dependia de uma resposta de Deus. E as irmãs começaram a orar, fizemos uma campanha de 15 dias. Quando eu volto no hospital, aí eu fui procurar o médico, aí a enfermeira-chefe chegou e disse, daqui a pouco ele chega. Aí quando o médico chegou, aí ele imaginou, pronto, deu tudo certo, que ele voltou, né? Ele conseguiu a prótese. Aí o médico, ele só andava com um monte de estagiário, aí ele entrava na sala assim... Peraí, no caso tu ia ter que conseguir a prótese antes de fazer a amputação? No caso, ele pediu para eu conseguir a prótese. Se eu conseguisse a prótese, eu ia voltar lá pra gente marcar os procedimentos. Tá. Mas eu não procurei ninguém. Na verdade, eu não conheci. Eu achei que teria sido mais ou menos assim. Por exemplo, ele deu a opção de você, daqui a 3 meses você vai andar, cortou e depois você ia correr atrás da prótese. Mas foi... Ele só podia fazer a cirurgia se eu conseguisse a prótese. Ah, entendi. Porque ele não poderia amputar minha perna sem eu ter conseguido a prótese. Entendi. Aí quando eu cheguei lá, que ele olhou pra mim, conversou comigo e ele disse, pronto, o rapaz é esse aqui. Aí os estagiários ficaram olhando e ele pegou a caneta, tirou do bolso e riscou o lugar que ia ser amputada a minha perna. Eu cheguei a me alegrar, que ele não perguntou nada. Aí ele disse, e aí, conseguiu a prótese com quem? Eu disse, eu sou uma pessoa muito chorona, né? Aí eu disse, olha, doutor, na verdade, eu não consegui a prótese. Aí ele disse, por que você veio aqui? Eu disse, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Quando eu falei isso, ele olhou pra mim assim... E os médicos ficaram todos olhando para mim e disse, e agora, como é que vão amputar a perna dele se ele não conseguiu a prótese? Aí nesse momento, de tanto sofrimento, né, o cara sofre tanto que chega um momento de desespero. Sim. Eu comecei a olhar para ele olhar para mim e eu comecei a chorar. Aí quando eu comecei a chorar, ele conversou assim e tal com os outros médicos e disse, olha Luciano, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque eu e o hospital... vai ser responsabilizar pela sua prótese. O agir de Deus, né? Quando ele disse isso, aí eu disse, pronto, Deus está no negócio. Eu disse, pode marcar a cirurgia. Pode continuar com a caneta e traga o bisturi, né? Foi, aí ele já marcou comigo, eu fiz os procedimentos e graças a Deus fiz a cirurgia. Quando o povo soube que a minha perna ia ser amputada, por misericórdia, esse camarada endoidou, né? O interessante é isso, porque o que para muitos... é um desespero, para você era uma luz no fim do túnel, na verdade. É porque hoje prótese não é mais novidade. Naquela época o cara usar uma prótese é uma novidade, né? Mas o cara tá andando com as muletas. O povo ainda tem uma esperança do cara voltar a andar. É verdade. E se amputar a perna nele, né? Aí eu peguei e aceitei, né? Graças a Deus, eu agradeci a Deus e fizemos a cirurgia e deu tudo certo. E depois de 3 meses mesmo eu voltei a andar.
Mas andou com... Aí vocês começaram Aí a fazer carreira junto. foi quando o Josafá foi me visitar, né? Que eu tava em cima da cama com a perna amputada. Eu disse, ó, Josafá, eu tô no período de 3 meses para eu colocar a prótese, para ver se vai dar certo, se eu vou me adaptar à prótese. E quando eu voltar, a gente vai cantar, vamos fazer a obra de Deus. E nesse, por exemplo, tu foi para a sala de cirurgia, e voltasse sem a perna. No dia seguinte, como foi acordar assim, de perceber que estava faltando um... Rapaz, ó, a gente fala aquilo que a gente comentou no início. Porque assim, quando as pessoas me via com aquela perna cortada, tomava um choque. Era onde a gente falava, porque assim, o deficiente, ele sempre tem aquela pedrinha, aquilo sensível, né? Então, pessoas às vezes olhavam para mim e se desesperavam, achavam que eu não ia voltar mais a andar. E eu agradeço a Deus por tudo. Deus me deu outra oportunidade de voltar a andar. E graças a Deus. Eu saí das muletas, depois de 6 anos andando de muleta, saí das muletas. E daí nós começamos a ensaiar. Aí começou a carreira musical na nossa vida. Vamos dar uma voltada, aproveitando, pegando uma parte da primeira gravação, da primeira parte, que foi pro ar, e agora, no caso, tu sofre um acidente, com quanto de tempo de idade que tu tinha? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Desses 16 anos até tu chegar na escola, quanto tempo passou? Passou mais de 6 anos. Mais de 6 anos. Chegasse na escola, o teu amigo comprou o material, tu agora conhece Josafá, de uma maneira... sem esperar, forma uma dupla. E às vezes nós não imaginava que ia gravar, né? Porque assim, a gente pensou que ia cantar assim, nas igrejas aqui mesmo na cidade. Só que a proporção do nosso trabalho, a gente pegou firme mesmo. Disse, se é para gravar, a gente vamos valorizar o que Deus deu a nós. Então, a gente viajamos muito, gravamos o primeiro CD, né? Apareceu um empresário e esse empresário investiu no nosso trabalho. Até hoje eu agradeço a Deus por ter colocado ele. Mas essa dupla continua até hoje? A dupla, no caso, deu uma parada, né? Porque a gente totalmente vivia de vendas de disco, de CDs. E nesse período de mudança que dá para mídia digital, a gente ficou um pouco sufocado, porque a gente dependia do CD para sobreviver. Isso há quanto tempo atrás? Isso aí é uns 7 anos atrás. Por causa desses 7 anos pra cá, a dupla deu uma parada. A gente chegamos a gravar 4 CDs, né? CDs, vendemos muitas cópias. Mas vocês ainda têm intuito de voltar à dupla? Assim, o tempo, ninguém sabe, né? O tempo de Deus, né? Mas assim, hoje eu não tenho pensamento de voltar. Mas se for pra voltar, se for o plano de Deus, a gente tá junto pra fazer a obra, né? A gente separou por conta desse detalhe, que a gente ficou sufocado, né? Aí a gente teve que seguir novos rumos. Foi daí que surgiu a ideia de montar a gravadora. Mas assim, depois que vocês parou a dupla, aí veio a gravadora. Veio a ideia de montar a gravadora, porque a gravadora ia ser um suporte para mim, né? Porque a gente pegou tanta experiência no mundo musical e a gente estava também cansado, porque a gente viajava muito, passava 20, 30 dias pelo mundo, louvando. Chegava num lugar, cantava numa igreja, o pastor dizia, não, mas eu quero vocês em outros lugares. E daí a gente mudou a ideia, né? O empresário logo do primeiro CD, mudou uma ideia na nossa cabeça de montar uma tenda, um sonzinho, e na cidade que chegava a gente divulgava o nosso trabalho. E daí deu certo. Deu muito certo, graças a Deus. A gente às vezes chegava numa cidade sem conhecer ninguém, nós montava a tenda na praça e começava a cantar, enchia de gente, o povo vinha e comprava o CD. E foi maravilhoso essa ideia. E daí por diante a gente gravamos 2 CDs com esse empresário, aí terminou o contrato e a gente deu continuidade. Eu e Josafá já tinha uma condições melhor e a gente mesmo investiu no nosso trabalho. E geralmente quem vive no meio artístico
naquela época sobrevivia mais de vendas de CDs, né? Porque vendia muito, né? Hoje, já com a era digital, a situação para o artista tá difícil, né? Isso, e quem não se atualizar, aí fica para trás. Eu conheço muitos amigos meus na época que hoje não existe mais sucesso, porque ele não se atualizou a mídia digital. Praticamente o CD está acabando, né? Eu acredito que nesses 5, 6 anos não vai existir mais CD. Eu, na verdade, nem lembro quando foi que eu usei um CD, pra ser bem sincero. Porque hoje até os carros estão saindo com pendrive. Pendrive e cartão de memória. Cartão de memória. É. Aí fica difícil. Aí a gente, nessa mudança, aí foi onde a gente teve que levar uma lapada, né? Como digamos assim, porque a gente cobrava das igrejas a venda do disco e a despesa, né? Aí ficou um pouco apertado pra gente. Mas daí por diante eu montei a gravadora e graças a Deus tem dado certo. Tu viajou aí em outras ocasiões quando a gente conversou, tu falasse outras coisas que a gente tava conversando em outros dias. Tu falou a respeito de ter viajado pelo sertão e até em algumas cidades, da qual até o pastor da nossa igreja, Daniel Meirelles, quero mandar um abraço para ele, para todo mundo de Manari, inclusive. Você falou que tinha viajado muito por aquela área ali, e você agora citou a respeito da dupla. E sempre, por mais que a dupla dê um tempo, sempre tem um acontecimento que fica marcado. Assim, se tu pudesse destacar um acontecimento da dupla, ou uma história engraçada, ou algo que marcou quando você estava viajando nessa época, qual que seria? Tem muitas histórias, né? Porque você pega a estrada com carro para fazer a obra de Deus, não é fácil. Porque o dia a dia da obra de Deus não é fácil. Às vezes nós temos o nosso trabalho normal, você tem o seu trabalho de você sair a hora de sair, saber a hora que termina. Mas nós era diferente. Hoje nós saía hoje, não sabia quando voltava. Uma das histórias complicadas da gente, teve muitas histórias boas, divertidas, mas também teve história de prova, né? Teve uma vez nós estávamos na cidade de Santa Rosa, na Paraíba. A gente estava com uma agenda para uma cidade e chegou lá, a data mudou. Em tudo que mudou a data, a gente ficou sem combustível no meio da cidade. Barra de Santa Rosa, na cidade da Paraíba, depois de Esperança, é longe. O combustível não dava para voltar. E estava eu, Josafá e o meu sobrinho Léo. E quando eu disse, e agora? Ele disse, rapaz, agora ficou complicado. Só que outra cidade vizinha, em torno de uns 150, 120 quilômetros, tinha um pastor amigo nosso. Tinha um grande amigo nosso, pastor Antônio, que ele está em Santa Catarina. Eu quero até mandar a paz para ele e a família dele. Só que o combustível do carro não dava para chegar na cidade. E eu disse, Josafá, tu tá com algum dinheiro? Josafá disse, tô não. Eu disse, eu também não tô não. E agora? A horário de almoço e a gente sem nada. Aí o que acontece? Deus ele sempre mostra o caminho, né? Uma luz, né? Pois é. Aí naquele momento assim, nós não tínhamos nem expectativa de ir e nem voltar, porque o combustível não dava. E a fome pegou. Misericórdia. Aí nós ficou no sufoco. Aí eu disse, faz o seguinte, vocês ficam aí que eu vou ver o que é que eu posso fazer. Aí eu lembro como hoje, porque assim, Deus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele nunca nos desampara. Hoje eu sou uma pessoa tão assim, de tanta experiência que eu tenho hoje, da gente dizer, não, nós alugar um som sem ter dinheiro para pagar. Era assim, nós chegávamos na cidade, montava a tenda, alugava um som fiado. Tudo pela fé. Pela fé, fiado. O Josafá dizia, Luciano, tu é doido? Eu digo, sou doido não, eu gosto de desafio. Eu conheço um assim também, Daniel Meirelles. Misericórdia. Pronto, eu fiz muito isso, não só foi uma vez não. Minha esposa mesmo está de prova, às vezes nós só saía com a gasolina de chegar na cidade. Se a gente tocasse, amém. Eu sabia que se eu abrisse a boca, Deus honrava. E a gente chegou, aí eu peguei, deixei os meninos na praça
peguei e saí no carro, devagarinho, num Celtazinho que a gente tinha, guerreiro, rodava o mundo todo. Já tinham conseguido, o carro já era próprio, Já é próprio. Era já. da dupla. Era, da dupla. Aí a gente, agora a mala cheia de CD, tava entupida de CD mesmo. Mas só que nós não tinha, porque nós confiou nessa cidade. Aí eu pego o carro e saí, disse, eu vou procurar o pastor da cidade, da Assembleia. Aí procurei. Quando eu chego lá, o pastor não está na cidade. O pastor estava em Campina Grande. Eu digo, eita, agora complicou. Porque eu ia pelo menos pedir para o pastor dar uma ajuda a nós no combustível. Aí eu disse, ô irmã, tem algum crente que mora nessa rua aqui? Aí a irmã disse, tem, irmão. Aqui tem. Aí eu disse, é porque nós somos cantores e estamos de passagem aqui e estamos vendendo nosso CD. Aí ela disse, e cadê, irmão, seu CD? Aí eu disse, olha, irmã, nosso CD é isso. Eu fui na mala, tinha um sonzinho no carro, na mala do carro, levantei a tampa. Quando ela viu uma trilha de caixa de CD, ela se admirou, disse, meu Deus. Nessa época, vocês tinham um só lançamento de CD ou já tinha vários Nós lançamentos? tinha 3 lançamentos. Era, 3 lançamentos. Aí nesse intuito eu aproveitei e liguei o som do carro. Quando eu liguei que ela ouviu o primeiro hino, ela disse, oxe, irmão, eu vou querer logo 2. Aí quando ela comprou 2 CD, R$20, ó. Aí eu disse, oxe, R$20 já dá pra andar um bocado, né? Já dá pra E CD naquela época era carinho. Era caro, era. E R$20 de gasolina dava pra nós quase chegar lá. Tinha que decidir, ou gasolina ou lanche. Comer. Aí eu disse, só que crente, meu irmão, crente é inteligente, né? Eu disse, irmão, não tem mais crente aí não que eu possa mostrar o trabalho. Eu disse, irmão, vou fazer uma coisa aqui, Deus está mandando eu lhe ajudar. Eu vou mostrar os irmãos crentes todinho dessa rua para o senhor vender esse CD. A irmã saiu batendo na porta de todo mundo. Cada porta que abria, Deus honrava e nós vendíamos o CD. Foi. Quando eu cheguei lá perto dos meninos, eu tava com R$90. Olha. Aí nós almoçou, abasteceu o carro e chegou na cidade do Naquele pastor. tempo a gasolina era barata, né? Era barato. Hoje o negócio... Com R$90, tu só ia andar 20 quilômetros Hoje e olha gasolina lá. é negócio de rico. Hoje ter carro é luxo, né? Eu acho que tu teria que vender a mala todinha de CD pra encher o tanque. Ó, então foi isso a situação. E a gente, quando chega lá, o pastor não estava esperando a gente. Entendi. O pastor não estava esperando. Que a região lá é muito sufoco, era muito difícil a obra lá. E a gente chegou na casa do pastor e o pastor ficou preocupado porque as condições financeiras também não era fácil do pastor. Entendeu? A condição não era fácil. E o pastor ficou preocupado. Eu disse, pastor, a gente veio para fazer a obra junto com o senhor. Aí eu disse, e aí, tem algum culto hoje? Aí o pastor disse, tem não, mas a gente, já que vocês chegaram, a gente improvisa. Olha aí. Foi. E a gente na prova, né, preocupado. Aí já era quase na hora não era umas 6 horas quando nós chegamos lá na casa do pastor. Era porque assim, nessa época, quando existiam os cultos, os irmãos estavam lá, vocês tinham a oportunidade de vender os CD. Era, entendeu? Aí eu disse, se tiver um culto hoje, a gente já vai vender o CD. Aí o pastor disse, olha, aqui na cidade não tem culto não, mas tem um camarada no sítio que é fã de vocês. E eu vou ligar para ele agora. Se ele quiser, nós vamos para a fazenda dele lá, fazer um culto lá. Aí o pastor ligou, o cara disse, oxe, venha-se embora. Quando nós chegou lá, não deu nem tempo de jantar. Olha só. Foi, porque nós já chegou na hora do culto, aí nós pegou de estrada dentro, andando a estrada de chão. Fez um jejum forçado, então. Foi. Aí a gente foi, rapaz. Quando chegou lá no sítio lá, o camarada, pra onde nós ia, ele tava do lado, o fazendeiro, né? Entendi. E graças a Deus, no final, ele comprou 10 CD. Ele disse, eu vou ajudar vocês, vou comprar 10 CD. E deu os trabalhadores dele lá. Aí ele disse, olha, tem um negócio aqui pra vocês. Não sei se vocês vão querer. Aí quando eu olho, ó, feijão, até galinha que o caba tinha lá, criando galinha. Se vocês querem, eu digo... Pode tava lá no carro. só quero levar. Aí nós levou pra casa do pastor. Hoje foi uma festa grande. Aí, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Que vale a pena a gente fazer a obra de Deus. Foi. E não olhar o gigante que se levanta. Pois é, não vou dizer que acabou, você disse que Deus sabe de todas as coisas e pode até voltar. Por mais que a
a dupla tenha se separado ou tenha dado esse tempo, ainda fica algo maravilhoso, bem mais caro do que a venda do CD, de que tudo. Fica as histórias e as lembranças, né? É maravilha quando a gente começa a lembrar daquilo que a gente passou junto, né? Muitas vezes a gente batia saudade de casa, nós dirigindo o carro assim, chorando. Chorando, era difícil, não era fácil. Mas a obra de Deus, ela é assim. Hoje você está aqui, amanhã está em outra cidade. A obra de Deus é dessa forma. Mas já, e na verdade também a obra não parou, né? Porque quando vocês terminaram com a dupla, por questão financeiras também, como não tinha mais como se sustentar, surgiu o que? A gravadora. Aí veio a ideia de montar uma gravadora, um estúdio, né? E graças a Deus, Deus honrou. E aí eu fiz isso. O meu parceiro, ele entrou, fez uns cursos de motorista de caminhão, de MUC. E ele tá viajando, né? Mas graças a Deus a amizade de vocês não foi abalada. A amizade é a mesma coisa, Mesma continua, coisa. a gente tá sempre se falando. Somos irmãos, nós nunca discutimos, nunca brigamos. Porque às vezes, quando diz separou a dupla, separou, acabou a banda. Aconteceu aí um problema. Acho que aconteceu um problema, foi alguma briga, alguma intriga, alguma coisa desse tipo. Foi decisões mesmo, nossa mesmo, Foi questão financeira. Foi, a gente dependia da venda dos discos, das Entendi. agendas. Você tinha falado a respeito da mudança do CD pro digital. É verdade. E então a gente tem outras experiências, né, também, de chegar nos lugares assim e passar sufoco. Teve uma cidadezinha lá chamada Pindurão. A gente passou 3 dias lá e a comida, a carne era batata doce assada, que eu nunca passei pela experiência daquela. Batata doce assada, será que é bom? É bom demais. Vou fazer em casa. E é interessante que a gente tomava banho com 2 litros d'água, era uma garrafa para José. Era uma garrafa de 2 litros pra mim e uma de Josafá. Eu era meio de banho mesmo, era normal. Mas Josafá ficava bravo. Missionário tem que se adaptar. Porque se você tomasse banho com 2 garrafas d'água, ia faltar no outro dia e ia ser crise, porque esse lugar não tinha água. Uma cidadezinha chamada Pindurão, depois do Congo, na Paraíba. A gente tem muita história. A gente tem muita história junto, muitas vitórias. A gente conquistou muita gente. O povo ama a gente onde chega, fizemos grandes amizades. E a gente não tem como se reclamar. Deus honrou. Agora restou só saudade, né? Só saudade. Eu ainda gravei um disco solo agora, um DVD. Mas assim, eu não tenho aquela empolgação de pegar a estrada. Porque assim, a gente é tão acostumado a cantar em dupla que para cantar sozinho eu fico meio desestimulado. Mas é muito bom fazer a obra de Deus. É muito bom. E eu pretendo ainda futuramente dizer, vamos fazer a obra, vamos cair na estrada. Cantor Luciano acha ruim cantar sozinho. Você vê Tá que querendo arrumar um parceiro. Às vezes Você que tá aí do outro lado, se inscreva aí. Vamos fazer uma seleção. Não, mas dupla... Pareia pra Luciano cantar. Dupla é complicado. Eu disse, se eu não conseguir fazer... Se a dupla acabar, Luciano e Josafá, eu não canto mais com ninguém. Porque assim, a gente era tão irmão... em tudo, na parte financeira, na parte da prova, na parte da alegria, tava junto. Às vezes nós passava 30 dias, quando chegava ainda se juntava no final de semana. Era muito amor. Era muita amizade mesmo. E hoje, ainda continua. E hoje é difícil, né, encontrar pessoas assim, né? Parceiros para toda a vida, né? Verdade. Mas também a gente sofreu também, questão de nós chegava na cidade assim, ligava o som, chegava a polícia, guarda municipal para mandar desligar o som. Sempre enfrentava essas guerras. Mas a gente nunca desistiu. Nunca desistiu. Então essa foi fazendo um apurado, o que é que você guarda da dupla Luciano e Josafá? Rapaz, a dupla Luciano e Josafá, ela veio para me tirar assim da solidão, né? Porque assim, eu passei esse momento todinho Começou no hospital praticamente. Isso, a dupla, né? No hospital, nas muletas, a música veio para minha vida como uma terapia. Até porque eu não consigo viver longe da música. Eu não consigo passar um dia sem ouvir música. Até por isso que eu montei o estúdio, porque eu faço o que realmente eu gosto.
E eu e Josafá, a gente trabalhou muito, se esforçou muito, ganhou muitas almas. A gente tem uma história muito maravilhosa, pessoas que testemunham de pessoas que viviam drogados, vivia no desespero através da gente, hoje são homens de Deus. Quer dizer, tudo foi fruto que através da dupla, né, a gente conseguimos para o reino de Deus. Isso traz uma alegria enorme, né? Uma alegria muito grande. Eu acredito se Josafá disser assim, vamos voltar à dupla, pelo menos gravar alguma coisa para botar na internet e a gente grava. Eu percebo que quando você fala em Josafá, seus olhos brilham. É porque a gente tem uma história. Eu no caso, eu não podia, não tinha outro tipo de serviço para mim, porque eu não podia, né, trabalhar. E a música, ela veio assim, foi um escape para mim sobreviver e criar meus filhos. Tu acabou não falando como foi a adaptação de tu sair das muletas e usar a prótese. Nesse caso aí, não foi muito difícil não, porque a gente tava tão empolgado, né, de voltar a andar. E eu, quando eu soltei uma muleta, né, e comecei, de repente eu já voltei a andar normal. E graças a Deus hoje eu só tenho uma perna, né, tenho uma perna só, perdi a perna, passei por 6 cirurgias, mas eu, graças a Deus, hoje eu dirijo, hoje eu levo uma vida normal. Como eu lhe falei, hoje eu não me sinto mais deficiente. Porque eu era deficiente quando eu andava de muleta, entendeu? É a mesma prótese ainda ou tu já trocou? Não, já teve várias mudanças, porque tem um prazo para mudar, né? Elas têm prazo de validade? Tem prazo de validade. A primeira que eu coloquei, eu fui pra praia, meti o pé na água da praia. Comecei a tomar banho, quando foi com 15 dias, minha perna estava toda mofada. E agora para tirar o mofo. Mas depois o pessoal começou a me orientar, né? Aí eu... A perna mofada. Mas quando vai pra praia, você pode tomar banho com a prótese ou você tem que tirar a prótese? Eu tiro a prótese para tomar banho. Uma vez eu e meu irmão, essa é engraçada, eu e meu irmão tava na praia, aí um monte de gente, né, na praia de Tamandaré, e meu irmão é muito brincalhão. Ele disse, Luciano, o que é que nós faz para botar esse povo todo para correr? Aí eu disse, tu me pega nos braços, eu digo que o tubarão comeu minha perna. Misericórdia! Aí a gente fez, rapaz. A gente de repente brincando, aí meu irmão pegou nos braços e disse assim, o tubarão comeu a perna do meu irmão, olha. A praia ficou vazia, teve uma velhinha, rapaz. Chegou na areia a pulso, quase morrendo. Aí quando nós chegamos na areia, cai na risada e disse, nós tá brincando. É divertido, a gente tem que brincar com essas coisas. Porque se a gente for levar a sério, termina depressando. Eita, Luciano Barreto. Luciano Barreto é uma onda. Então essa é a história, né, da passagem da prótese. E eu, graças a Deus, eu hoje sou normal, não me sinto. Sim, aí vem a parte da gravadora, né? Sim, e a gravadora, por exemplo, acabou não a sociedade, mas pelo que eu vi, a comunhão, não que acabou, mas separou-se a dupla. Cada um tomou um destino. Cada um tomou um destino, o Luciano começou a fazer o quê? Por questão financeiras, por questão de evolução da mídia aí com as redes sociais. Você foi atropelado. Hoje a gente tá atropelado pela tecnologia. Hoje eu tô mais adaptado, mas a gente não se preocupou com a internet. Uhum. Mas agora a gente está se adaptando, graças a Deus. Eu acredito que quem sabe usar a mídia digital será melhor do que a venda do CD físico, né? Pois é. Dependendo do sucesso que a música faça, né? Porque hoje antigamente, para não emplacar uma música, nós rodava 5, 6 meses para divulgar um disco de rádio em rádio, e sendo humilhado, às vezes o povo fechava a porta da rádio. Hoje não, você grava uma música hoje, automaticamente vai para o mundo inteiro. Quer dizer, hoje, se a gente tivesse esse recurso no passado, seria muito melhor. E o que diminui também foi o valor, né? Pelo menos, apesar de não viver no meio, eu creio que baixou drasticamente a questão do preço de se gravar.
Né? No que eu digo assim, não gravação profissional. Claro que a gravação profissional ainda depende de um estúdio que você montou. Mas quando você falou aí de uma música ser conhecida, necessariamente ela não precisa de uma grande produção. Mas quando passa para gravar um CD, aí sim, aí é onde entra a gravadora Barretos. Porque assim, hoje em dia, devido à tecnologia, todo mundo monta seu home studio em casa. Todos os produtores. E a pandemia, ela veio para ensinar. Porque quem vinha gravar no estúdio, montou seu PA em casa e ele mesmo faz a gravação através do notebook. Tem a opção. Eu achei que teria que ter uma sala acústica para... Não, é só na hora de captar a voz, né? Que sempre precisa, né? A acústica da sala. Mas questão de contrabaixo, de coisas de teclados, acaba grava de casa mesmo. Aí facilitou, né? Às vezes você faz uma chamada de vídeo e ele gravando de lá, e essa ideia aqui e tal, e a gente grava muito assim. Ganha tempo, economiza e não muda nada a qualidade. Para quem soube aí administrar com essa tecnologia, tá ótimo, né? Essa pandemia, ela veio para... Eu quase não falo tecnologia direito, não foi? Mas é isso mesmo. Então, graças a Deus, deu certo a gravadora, né? Aí daí da gravadora veio muita novidade. Como tá a questão da gravadora hoje em dia? O que é que a gravadora tem feito e quantos artistas você já conseguiu lançar ou gravar? Você tem essa conta? A gente já lançou muita gente. Mas antes de sair, a gravadora, ela foi sempre para o lado gospel ou ela era secular também? Não, a gravadora sempre teve o segmento gospel. De repente, de vez em quando alguém diz, tem como gravar uma música aqui, a gente de vez em quando faz, mas nossa linha é gospel mesmo. Entendi. Gospel. Sempre foi. Sempre foi. Sempre, graças a Deus, a gente manteve essa... Deus tem honrado, né? Entendi. Deus tem honrado, a gente tem feito um trabalho 80% gospel.